Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Resumos Legais. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se para que você possa acompanhar os vídeos que eu vou postando aqui diariamente. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o eixo temático 4, Segurança e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Hoje nós vamos iniciar com noções conceituais de higiene do trabalho e suas relações com o ambiente de trabalho. Esta é a parte 1 do vídeo. Então, se você quiser acompanhar esta sequência de vídeos, inscreva-se para que você possa ir acompanhando diariamente os vídeos que eu vou postando. Então, o que vem a ser higiene ocupacional? Antes de prosseguir, é importante destacar que a higiene ocupacional também é conhecida como higiene industrial ou higiene do trabalho. A higiene do trabalho tem um caráter prevencionista e ela vai atuar dentro do ambiente do trabalho, controlando e prevenindo doenças ocupacionais. Este daí é o objetivo principal, o objetivo fundamental da higiene ocupacional. Mas ela também busca detectar quais são os agentes nocivos, analisar quantitativamente e a concentração desses agentes e observar como eles vão afetar na saúde do trabalhador, para poder prevenir, logicamente, que vai causar doenças ocupacionais. Então, no ambiente de trabalho, a higiene ocupacional, ela vai se debruçar em cima de alguns agentes que estão lá presentes, que podem afetar a saúde do trabalhador. Nós temos aqui os agentes físicos, que são aqueles agentes que estão relacionados a algum tipo de energia, mas não energia elétrica, tá? Aqui eu estou me referindo mais a ruídos, altas temperaturas, eu estou me referindo também a exposições a radiações ionizantes ou não ionizantes. Então, estes aí são elementos, são agentes físicos que vão interferir, vão afetar na saúde do trabalhador. Nós também temos agentes químicos. Esses agentes químicos podem ser substâncias químicas isoladas ou misturadas. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. A poeira em si não é um agente químico, mas dependendo dos elementos que ela carrega, aí sim nós vamos dizer que ela vai afetar a saúde do trabalhador. Mais adiante nós temos os agentes biológicos, e aqui vai ser independente da concentração. Nós vamos associar a micro-organismos. Em geral, esses agentes, na verdade, biológicos, eles estão presentes em atividades relacionadas, por exemplo, à manipulação de produtos de origem animal, atendimento e tratamento de animais, limpeza, reciclagem de lixo urbano, enfim, tudo relacionado a micro-organismos. E nós também temos os agentes ergonômicos. Esses agentes ergonômicos, na verdade, eles são mais estudados em um ramo da ciência chamado de ergonomia. Os agentes ergonômicos se manifestam quando as condições de trabalho não estão adequadas às condições psicofisiológicas do trabalhador. Mais adiante, nós temos aqui riscos que são ambientais, riscos mecânicos, riscos ergonômicos. Os riscos ambientais aqui são estudados pela higiene do trabalho, pela higiene ocupacional, como nós já havíamos mencionado que são sinônimos, né? Então nós temos aqui riscos ambientais provocados por agentes físicos, químicos e biológicos. Existem também os riscos mecânicos ou de acidentes. Normalmente, os danos desses agentes, eles são imediatos, enquanto aqui nos riscos ambientais, eles não são necessariamente imediatos. Uma exposição a longo prazo ou a médio prazo é que pode provocar problemas ao trabalhador. E também temos riscos ergonômicos, que são aqueles estudados pela ciência da ergonomia, como eu já havia falado antes. Avançando, temos aqui a diferenciação entre segurança do trabalho e higiene do trabalho. A segurança do trabalho, ela está relacionada ao estudo e controle de riscos mecânicos ou de acidentes, que foi o que eu havia falado ainda há pouco. Já a higiene do trabalho, ou higiene ocupacional, ela tem foco nos riscos ambientais, que são aqueles provocados por agentes físicos, químicos e biológicos. E com este foco, tem como objetivo estudar quais são os efeitos de cada um desses agentes no organismo dos trabalhadores. Para facilitar a compreensão, vamos fazer aqui uma associação. Vamos lá. Riscos ocupacionais ambientais, que são aqueles decorrentes de agentes físicos, químicos e biológicos. Riscos ocupacionais relacionados a riscos mecânicos ou de acidentes, são aqueles que causam danos imediatos, e riscos ocupacionais relacionados a riscos ergonômicos. Vamos fazer a associação da seguinte maneira: riscos ambientais é a área de atuação da higiene ocupacional, riscos mecânicos, a área de atuação da segurança do trabalho, e riscos ergonômicos, a área de atuação da ciência da ergonomia. Dando sequência aqui ao edital, nós vamos agora analisar quais são os tipos de riscos físicos. Lembrando que nós vamos associar a palavra-chave energia. Aqui eu coloquei para facilitar a compreensão, a visualização daquilo que eu havia dito. Então, entre os mais importantes riscos físicos, nós podemos mencionar pressões anormais, radiações ionizantes, raios-x, raios alfa, raios beta, raios gama, radiações não ionizantes, como infravermelho, luz visível, ultravioleta, laser e micro-ondas, ruídos, temperaturas extremas, calor e frio, vibrações e umidade. Então, nos slides seguintes, nós não vamos nos debruçar sobre todos esses elementos aqui citados, sobre todos esses agentes, mas somente sobre aqueles que são mais cobrados na prova de concurso. Então, iniciando com o ruído, é importante destacar que som e ruído são coisas diferentes, são conceitos totalmente diferentes. Enquanto o som ele está relacionado à percepção sensorial, ele tem um conceito mais objetivo, é a percepção sensorial do nosso aparelho auditivo. O ruído
ele é diferente, ele é um som desagradável, ele é um som indesejável, ele é mais subjetivo. Então, nós vamos analisar o seguinte: a Organização Internacional do Trabalho compreende o ruído como qualquer som que possa provocar uma perda de audição ou ser nocivo para a saúde ou envolver qualquer outro tipo de perigo. Isso está lá na Convenção 148, no artigo 3º-B da Organização Internacional do Trabalho. Então, aqui nós temos 3 situações, segundo o conceito da organização. Primeiro, é qualquer som que possa provocar uma perda de audição. É possível que um som possa provocar uma perda de audição? Sim, isso pode acontecer de 2 formas. Primeiro, pode acontecer um trauma acústico, e no trauma acústico a perda de audição ela é súbita, ela é de imediata, porque o trauma ele é tão profundo no sistema, no aparelho auditivo, que o trabalhador perde a audição de forma imediata. Ou pode acontecer por meio de dessa sigla, né, PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído. Nesse caso, ocorre sim uma perda auditiva, só que ela é aos poucos, vai acontecendo de forma gradual e é irreversível. Então, nós temos aqui, de acordo com a organização, esta primeira situação que é de perda de audição. Porém, também pode acontecer de o ruído ser nocivo à saúde. Nocivo em que sentido? Gente, um ruído, quando o trabalhador está exposto a ruídos além do limite de tolerância, que já nós vamos falar sobre ele, o indivíduo ele pode ter problemas psicológicos, por exemplo, a irritabilidade. Quem não fica irritado em um ambiente de constante ruído? Ou até mesmo fisiológicos. Por quê? Porque o ruído ele vai provocar alterações no sistema nervoso central. Então, a Organização Internacional do Trabalho está se referindo aqui à perda de audição ou aos efeitos nocivos para a saúde do trabalhador ou qualquer outro tipo de perigo. Com relação aos limites de tolerância, LT aqui, eles vão estar determinados pela NR15 e eles são baseados em níveis de pressão sonora calculados em decibéis. Além dos níveis de pressão sonora, o limite de tolerância também vai ser calculado com base no tempo de exposição do trabalhador ao ruído. Agora eu quero destacar o seguinte: esses limites eles são calculados apenas de forma estimada, é apenas uma estimativa. Não há garantia de que esse ruído não vá afetar o trabalhador a longo prazo. Isso é importante de ser destacado. Como são muitos os riscos ocupacionais, foi criada uma tabela chamada aqui de mapa de riscos ocupacionais, onde vai associar os riscos às cores. Então vamos lá. A cor vermelha é associada ao risco químico. E nós vamos lembrar que riscos químicos são aqueles causados por agentes químicos, como substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas, por exemplo, de poeira, de fumo, de gases, neblinas, névoas ou vapores. Então, nós temos associados aqui aos riscos químicos a cor vermelha. Associado à cor marrom, nós temos os riscos biológicos. Nós vamos lembrar que riscos biológicos são aqueles causados por agentes biológicos, como bactérias, vírus, fungos, parasitas, entre outros. Associada ao risco ergonômico, nós temos a cor amarela. E nós vamos lembrar que os riscos ergonômicos são aqueles causados por agentes psicofisiológicos do trabalhador, que vão causar um desconforto à saúde dele. Exemplo desse tipo de risco: levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada do trabalho, entre outros fatores, ok? Então, nós temos associado aqui ao risco ergonômico a cor amarela. Associado à cor verde, nós temos o risco físico. Nós vamos lembrar que são aqueles causados por agentes físicos, tais como o ruído, o calor, o frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibrações, entre outros. E por fim, nós temos aqui a cor azul para a representação de acidentes. E aqui, quando nós falamos em acidentes, nós vamos lembrar de risco de acidente, por exemplo, máquinas ou equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjos físicos inadequados, armazenamento inadequado. E aqui, quando nós formos resolver algumas questões, nós vamos tocar ainda mais em alguns desses riscos, porque eu citei apenas alguns exemplos. Existem outros, evidentemente. Nós vamos ver aqui nas questões. Vamos lá. Como que é cobrado? Este concurso aqui de 2023 vai falar sobre esse mapa de cores que nós acabamos de ver, né? O mapa de riscos ocupacionais. Então, diz o seguinte: os riscos biológicos são identificados por qual cor no mapa? Então, nós temos lá riscos biológicos, nós vamos associar a cor marrom. Aqui, vocês podem fazer associações entre as cores e os riscos para facilitar a compreensão, tá? Eu fiz algumas associações aqui para facilitar a compreensão. A minha compreensão, eu acredito que isso é muito pessoal, vai de indivíduo para indivíduo. Então, vocês façam associações e tentem memorizar
a cor referente a cada risco. Avançando, nós vamos ter aqui outra questão de 2023, que diz o seguinte: os riscos químico e ergonômico são apresentados no mapa de riscos em quais cores? Então, o risco químico nós vamos associar ele à cor vermelha e o ergonômico nós vamos associar à cor amarela. Então, nós temos como alternativa aqui, letra D. O próximo item que nós vamos analisar é esta tabela, este gráfico que vai apontar a hierarquia de controle de riscos, apontando desde o método mais efetivo para o método menos efetivo. Então, analisando cada um deles, nós vamos analisar nesta sequência de cima para baixo. O método mais utilizado e o mais indicado para se controlar um risco é o primeiro, eliminação do risco. Então, o primeiro, mais eficiente, mais eficaz, é eliminar o risco, ok? Remover fisicamente as fontes de risco ocupacional. O segundo método é a substituição, substituir o risco, que quer dizer substituir o perigo por uma alternativa mais segura. O seguinte é controle de engenharia. Como é que se faz isso? Isolando as pessoas dos riscos, isolando o trabalhador do fator de risco. O seguinte, controles administrativos, que quer dizer mudar o método de trabalho. Aqui está envolvido mudar o procedimento de trabalho das pessoas. E por último, quando nenhuma das outras foi suficiente para se eliminar o risco, é apontado o EPI como método menos efetivo. Então, nós vamos ter aqui, como último elemento da nossa pirâmide invertida, proteger o trabalhador com EPI. E aí, nós vamos lembrar que isso é menos efetivo. É importante memorizar estes elementos, porque eles já foram cobrados em prova, nesta sequência, e às vezes colocando a tabela e perguntando o que vem em cada elemento sem colocar o nome. Então, é importante, aqui eu coloquei uma frase mnemônica, uma palavra mnemônica, né? Uma tentativa, na verdade, e aí você crie a sua própria forma de memorizar isso, mas eu coloquei aqui, SUCKE, E de eliminação, SU de substituição, CE de controle de engenharia, CA de controles administrativos e o E de EPI. Então, SUCKE é a forma que eu achei para memorizar estes itens aqui da hierarquia de controle de riscos. Agora vamos para a questão. Esta questão é de 2023, observe que tem a tabelinha, tem o triângulo invertido, só os números para a gente fazer a associação. Então vamos lá. De acordo com a hierarquia de controle de riscos apresentadas pela figura a seguir, analise a classificação dos tipos de controle em ordem decrescente. E ainda deu uma colher de chá, né? Ou seja, de mais efetivo para menos eficaz. Vamos lá. Item 1. Trata de proteger o trabalhador com equipamento de proteção pessoal. 2. Substitua o perigo. 3. Isole as pessoas do perigo. 4. Remova fisicamente o perigo. 5. Mude a maneira como as pessoas trabalham. Vamos analisar aqui. Então, vamos lá. Coloquei aqui a palavrinha mnemônica para facilitar a compreensão, SUCKE, e aí nós temos o seguinte, o item 1 aqui diz que é proteja o trabalhador com equipamento de proteção pessoal. A primeira está falsa, porque como o item 1 nós temos lá na tabela, é eliminação, o E de eliminação, então o primeiro é eliminar o perigo. 2, substitua o perigo, o 2 está correto, segundo aqui nossa frasezinha mnemônica, o 2 está correto. Certo? Trata-se mesmo de substituir o perigo. 3 vai falar que é isolar as pessoas do perigo. Então, nós temos aqui, ó, o controle de engenharia, que trata-se realmente, aqui, vamos lá, controle de engenharia, que trata realmente de isolar as pessoas do perigo. Então, correto, até agora nós temos aqui correto 2 e 3. 4, remova fisicamente o perigo. Já nós temos aqui controle administrativo. Voltando lá para facilitar a compreensão, aqui no controle administrativo nós temos mudar o método de trabalho, então errado. E por fim, mude a maneira como as pessoas trabalham. Este aqui é o mais fácil, né? Que é o Ezinho aqui final de EPI. Então, incorreta, alternativa, o item 5. Então, nós temos como alternativa aqui correta a letra D. São corretos apenas o item 2, substitua o perigo, e 3, isole as pessoas do perigo.